Meu nome é Feliciano, sejam bem-vindos ao canal A Hora do Além. Nesse vídeo teremos a primeira parte com os relatos do avô do Fred, inscrito aqui do canal. O avô do Fred, o Sr. Frederico, trabalhou por muito tempo no cemitério da Vila Formosa, em São Paulo. Então fiquem agora com os relatos do cemitério da Vila Formosa em São Paulo, do sepultador Sr. Frederico. Fala Feliciano e inscritos do canal. O meu nome é Frederico Júnior, mas podem me chamar de Fred. Eu trago para vocês aqui no canal relatos que aconteceram com o meu falecido avô, o Sr. Frederico. O meu avô trabalhou como sepultador no cemitério da Vila Formosa, em São Paulo. Esse cemitério é um dos cemitérios mais famosos em São Paulo. Eu moro no interior de São Paulo, em Campinas, mas eu cresci ouvindo as histórias que o meu avô contava e que também a minha avó nos contava. Eram relatos arrepiantes que eu ouvi durante toda a minha infância, adolescência. Ouvindo os relatos do canal, principalmente os relatos do coveiro Sebastião, aí de Limeira, na cidade do Feliciano, eu decidi enviar para o canal alguns acontecimentos que o meu avô presenciou em anos de sepultador. O meu avô nem sempre foi sepultador do cemitério. Ele trabalhava como feirante, depois trabalhou como açougueiro. Um de seus amigos trabalhava no cemitério, e a convite dele, ele foi conversar com um senhor que estava contratando para ajudar na limpeza do cemitério. De início ele não trabalharia de sepultador. E assim, o meu avô acertou tudo com esse senhor e depois de 2 semanas começou a trabalhar no cemitério da Vila Formosa. Ele disse que de início ele não tinha medo de cemitérios. Ele havia ido em vários sepultamentos, em velórios. Nessa época, ele não tinha religião nenhuma, nem ele, nem a minha avó. Eles eram de famílias católicas, mas eles não seguiam a religião. Nessa época, o meu pai tinha uns 3 anos de idade, é o caçula da família. Ao total, eram 6 filhos, 3 homens e 3 mulheres. Esse amigo do meu pai, de início não trabalhou junto com ele, pois esse amigo trabalhava de sepultador, em outra área do cemitério. E como o serviço no cemitério era corrido, pois o cemitério é gigantesco, tanto que quem já visitou o cemitério da Vila Formosa sabe que é enorme. Ele iniciou limpando alguns túmulos, varrendo, fazendo todo tipo de limpeza que você pensa num cemitério. Os dias foram se passando e meu avô disse que foi aos poucos se acostumando com a rotina do cemitério. Sempre algum funcionário contava algum relato sobrenatural que acontecia por lá. Lá é cheio de histórias sobrenaturais. Mas com o meu avô ainda não havia acontecido nada. Já se passara por volta de uns 3 meses que ele estava trabalhando no cemitério. Até que um dia, a sua concepção de sobrenatural começou a mudar. O meu avô disse que estava varrendo uma parte que foi destinada para ele varrer naquela semana. Ele ficaria responsável por aquele setor, junto com mais uma senhora que também fazia limpeza. Os dois iniciaram o trabalho de manhã e tudo corria normalmente. Sempre uma pessoa ou outra passava por perto deles, visitando o local. Até que o meu avô fixou o olhar nessa rua que eles estavam varrendo. Ele viu que havia um homem parado. Esse homem estava com roupas sociais. Era um senhor que demonstrava ter dinheiro, pois ele estava com um terno, uma calça preta, um sapato que brilhava de tão limpo que era, e um chapéu na cabeça. Esse chapéu estava um pouco cobrindo o rosto desse homem, e o meu avô não conseguia ver bem a fisionomia desse tal homem. Ele ficou olhando o homem e até parou de varrer. Foi quando essa senhora olhou para o meu avô e perguntou: "O que aconteceu que você parou de varrer? Você está bem?" Ele olhou para ela e falou: "Olha, eu estou olhando aquele homem ali. Ele chama muita atenção. Ele deve ser até uma pessoa famosa. Olha as roupas que ele está vestindo." Só que quando essa mulher olhou na direção aonde o homem estava, ela começou a pedir para que ele parasse,
que ela estava com medo, que ela não gostava dessas coisas. Meu avô, sem entender, perguntou: medo de quê? É um homem, olha, não é um fantasma. E ela tornou a falar: pare com isso, Frederico. Você está me deixando assustada. Ele continuou falando: olha, eu vou acenar para ele. O meu avô acenou para aquele homem. Só que aquele homem, do mesmo jeito que estava, com o chapéu cobrindo uma parte do seu rosto, permaneceu daquele jeito, paralisado. Essa mulher começou a chorar: para com isso, Frederico. Então ela começou a falar: não tem ninguém ali. Do que você está falando? Não tem nenhum senhor ali. Você está vendo fantasma, algum espírito? Então meu avô entendeu que realmente ela não estava vendo aquele homem. Essa mulher se assustou tanto que eles tiveram que parar o trabalho e ele a levou em um canto para que ela se acalmasse. Quando eles estavam saindo do local, ele olhou e o homem continuava no mesmo local. Ela bebeu água e se acalmou e disse que ela não via nenhum homem parado ali. Que quando ele começou a falar, ela achou que ele estava brincando. E quando ele foi falando o que estava vendo e ela acreditando, ela começou a passar mal. Suas pernas ficaram trêmulas. Ela começou a tremer e a suar frio. Depois de um tempo, essa senhora se acalmou e os dois foram varrer o mesmo local. Mas quando eles voltaram, aquele homem não estava mais ali. Mas o meu avô jurava que tinha visto aquele homem parado. Ele descrevia em detalhes como era a roupa que aquele homem estava vestindo. Depois disso, muitas coisas sobrenaturais começaram a acontecer com o meu avô lá no cemitério. Havia se passado alguns dias que meu avô havia visto aquele homem. Só que dessa vez ele estava trabalhando em outra área do cemitério. Estava acompanhado de um homem que também trabalhava no local há pouco tempo. Os dois estavam fazendo a limpeza de uma das ruas. Só que o meu avô notou um barulho que chamou sua atenção. Era um barulho como se fosse uma pessoa correndo. Sabe quando uma pessoa corre e bate o chinelo no chão? Era esse som que meu avô começou a ouvir. Então ele parou, chamou esse outro homem e perguntou: você está ouvindo o mesmo que eu estou ouvindo? E esse homem respondeu: eu estou ouvindo sim, parece alguém correndo. Então os dois saíram e começaram a procurar. Eles andavam e ouviam os barulhos dos chinelos. Eles começaram a andar e procurar da onde estava vindo aquele som. Só que eles andavam e parecia que aqueles barulhos de chinelo continuavam percorrendo por volta daqueles túmulos. Os dois foram, um para cada lado, e depois de um tempo se encontraram, dizendo que não estavam mais ouvindo nada. Eles retornaram novamente ao local e continuaram a limpeza. E logo depois voltaram os barulhos de chinelos, como se alguém estivesse correndo e batendo os chinelos no chão. Então os dois novamente começaram a andar e procurando para ver se eles encontravam alguém. Eles viram um túmulo. Eles pararam perto do túmulo e parece que os barulhos pararam também. Então novamente saíram andando. Quando eles andaram por alguns minutos, começaram os barulhos novamente de chinelos. Só que ao longe, os dois avistaram um menino. O meu avô disse que esse menino tinha por volta de uns 7 anos de idade. Ele estava com uma bermuda branca, sem camisa e com chinelos nos pés. Então o menino tornou a correr e os dois correram atrás do menino, dizendo que ele deveria parar. Só que quando esse menino começou a correr, ele correu em linha reta. Então eles viam o menino. Quando eles estavam chegando perto do menino e o menino correndo com aqueles barulhos de chinelo, o menino desapareceu do nada. Ele sumiu da frente dos dois. Foi aí que os dois pararam, ficaram assustados, ofegantes, porque os dois estavam correndo atrás daquela criança. E aquele menino desapareceu como se fosse fumaça. E eles voltaram para o local onde eles estavam, e o homem sugeriu que os dois orassem um Pai Nosso. Mesmo o meu avô
como eu disse anteriormente, não tendo religião, ele orou um Pai Nosso junto com aquele homem. Ele disse que sentiu um pouco de paz no seu coração, mas parecia que ele iria ver aquele menino durante o resto do dia. Os dois falavam e davam a mesma descrição do menino, um garoto por volta de 7 anos, sem camisa, com bermuda branca e com chinelos nos pés. Esses foram os primeiros relatos que eu enviei para o Feliciano, contando as histórias do meu avô. Espero que vocês tenham gostado dos relatos do meu avô Frederico. Agradeço o Feliciano pela oportunidade de compartilhar essas histórias aqui no seu canal. Vou ficar muito feliz de ouvir os relatos na sua voz. Deus abençoe você e todas as pessoas que estão curtindo o seu canal. Valeu, pessoal! Muito obrigado, Fred, por você ter compartilhado esses relatos que aconteceram com o seu avô, o Sr. Frederico. Acredito que os inscritos do canal vão gostar sim dos relatos do seu avô. Eu gostaria de agradecer também, pessoal, a todos vocês que chegaram até o final do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like se vocês gostarem, compartilhar, comentar. Assim vocês estarão ajudando demais o canal e a mim. Deus abençoe vocês inscritos, membros do canal, amigos. Que todos vocês tenham uma semana abençoada e também suas famílias. Muito obrigado, até o próximo vídeo.